Seja muito bem-vindo, então, à primeira mensagem da nossa campanha 40 Dias de Fé. A fé que agrada a Deus. Você pode ler o Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Você pode ler na sua Bíblia. Você pode ler no seu guia de estudo que você pegou. Você pode ler também na projeção. Diz assim a palavra de Deus: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua fé, a sua filha foi curada. Amém? A fé que agrada a Deus. Pastor, aonde a gente pode identificar na vida dessa mulher que a fé dela foi uma fé que de fato agradou o Senhor? Exatamente, queridos, nessa expressão final do texto que nós acabamos de ler, aonde Jesus, observando a perseverança, observando a atitude de fé daquela mulher, Jesus ele faz um elogio à fé dessa mulher. Jesus disse aqui, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. No texto que nós lemos, encontramos uma mulher cananeia cuja fé agradou a Deus. Ela não pertencia ao povo de Israel, ela era considerada gentia, porém a sua história de fé, uma fé que agradou a Deus, chegou até nós. Mesmo no auge da sua dor, da sua angústia e do seu sofrimento, essa mulher do texto que nós acabamos de ler, ela revela para nós verdades que agradaram de fato o coração do Senhor. É impressionante, queridos, como a fé dessa mulher é algo que de fato mereceu um elogio de Jesus. Como a fé dessa mulher é algo que nos inspira nesse tempo. E olhando somente para esse texto aqui, eu quero nessa manhã discorrer algumas aplicações, algumas lições. O que a gente pode aprender com essa mulher que tinha uma fé que agradou a Deus? Quais são os segredos da fé dessa mulher que nós podemos aplicar como princípio de fé na nossa vida, para que a fé que a gente exercita de fato venha agradar o Senhor? Olhando aqui para esse texto, eu aprendo algumas lições. A primeira delas é a seguinte: uma fé que agrada a Deus é aquela que não se detém diante dos obstáculos. A primeira coisa que me chama a atenção na vida dessa mulher é exatamente o fato dela não se deter diante dos obstáculos da vida. Essa mulher, ela tinha um sonho, essa mulher, ela tinha um desejo no seu coração. E qual era o desejo, pastor? O desejo dessa mulher era ver a sua filha curada, a sua filha liberta. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha um problema dentro da sua casa. A filha estava endemoniada, a filha estava possuída pelo espírito maligno que estava causando dor, sofrimento, que estava maltratando a vida daquela menina. E aquela mulher não suportava mais aquela dor, aquela mulher não suportava mais aquele sofrimento. Então a Bíblia diz que aquela mulher toma uma atitude, aquela mulher cheia de fé, ela deixa a sua casa e ela vai na direção de Jesus.
Mas é interessante dizer, queridos, que aquela mulher, para ela chegar à presença de Jesus, ela precisou enfrentar muitos obstáculos. Não foi fácil, queridos, para ela chegar na presença de Jesus. A Bíblia diz aqui que, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Olha só o primeiro obstáculo que aquela mulher enfrentou. A Bíblia diz que, mediante ao clamor da mulher, Jesus não lhe respondeu palavras. O primeiro obstáculo que essa mulher teve que enfrentar foi o silêncio de Jesus. Aquela mulher chegou aos pés de Jesus clamando, buscando, pedindo que Jesus lhe ajudasse no momento difícil que ela estava vivendo. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu nada, Jesus ficou em silêncio. Mas existe outro obstáculo que essa mulher teve que enfrentar. O texto bíblico continua: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Para chegar até Jesus, essa mulher de fé teve que enfrentar barreiras sociais. Essa mulher teve que enfrentar aqui o preconceito, a indiferença dos discípulos, e por fim, ela teve que enfrentar o silêncio de Jesus. No entanto, queridos, essa mulher demonstrou ter uma atitude genuína de fé. Essa mulher demonstrou ser uma mulher perseverante. Ela não teve a resposta da sua oração no tempo que ela queria, mas nada disso a fez desistir e nem recuar. Ela não se deteve diante dos obstáculos, ela encarou essa realidade de frente e a sua fé agradou a Jesus. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que vencer obstáculos já é parte do milagre que você precisa. Talvez você chegou aqui nessa manhã precisando de um milagre também dentro da sua casa. Talvez você chegou aqui nessa manhã precisando de uma libertação no seio da sua família. Talvez você chegou aqui de manhã buscando algo para a sua alma e para o seu coração. Mas você é alguém que tem enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, muitos obstáculos têm se levantado contra você, tentando impedir você de chegar na pessoa que tem a solução para você. Nessa manhã, a história de vida dessa mulher é uma inspiração para nós, porque ela não se deteve, nada paralisou, e essa mulher, ela foi ao encontro de Jesus, ela venceu os obstáculos, e vencer os obstáculos já é parte do milagre que cada um de nós precisamos para a nossa vida. Essa mulher, queridos, era perseverante. Ela venceu o obstáculo do silêncio de Jesus. Ela venceu o obstáculo da indiferença dos discípulos que estavam pedindo a Jesus que a mandasse embora. Ela venceu o obstáculo dos preconceitos. Mas isso tudo, querido, lapidou a fé dessa mulher. Depois desses acontecimentos, a fé dessa mulher se tornou ainda mais forte. E ela preparada para alcançar o seu milagre. É possível que o silêncio de Deus para as suas orações, ou qualquer outro obstáculo que você enfrentar, seja apenas uma forma dele moldar a sua fé e torná-lo alguém mais preparado para receber tudo aquilo que ele tem para você. Cada um de nós temos algo para receber do Senhor aqui nessa manhã. Cada um de nós temos um presente de Deus para a nossa vida. Basta você perseverar. Basta você não ficar paralisado diante dos obstáculos, diante das lutas, diante de tudo aquilo que você tem enfrentado. Eu tenho aprendido que uma fé que agrada a Deus, ela não se detém diante dos obstáculos dessa vida. Mas uma segunda coisa que eu aprendo no texto: uma fé que agrada a Deus é aquela que revela sua humildade diante daquilo que se deseja. Queridos, o que levou essa mulher a alcançar o seu milagre foi exatamente a postura de humildade que ela teve
ao se aproximar de Jesus. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los ao cachorrinho. Depois de um período de silêncio de Jesus, Jesus resolve então dar uma resposta ao pedido daquela mulher. O texto bíblico diz que Jesus disse que não era lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: deixa que os judeus, os filhos, recebam todas as bênçãos preparadas para eles, e se houver sobras, os gentios, os cachorrinhos, serão saciados. Aquela mulher, queridos, ela foi confrontada no seu preconceito, na área de preconceito que ela sofria. Por quê, pastor? Porque na época os judeus, eles viam os gentios como pessoas corruptas, pessoas idólatras. Eles eram tratados como alguém que não tinha valor. E essa expressão que Jesus usa, cachorrinho, era um termo que os judeus usavam para se referir aos gentios, porque considerava que o povo gentio, o povo pagão, não valia mais que este animal. Então aquela mulher sofria esse preconceito. Aquela mulher, diante dos olhos dos judeus, por ser uma mulher cirofenícia, por ser uma mulher cananeia, por ser uma mulher pagã, uma mulher que não era da nacionalidade de Israel, essa mulher, ela sofreu muito preconceito. Essa mulher não era bem vista pela sociedade do seu tempo. Essa mulher, ela não tinha dignidade aos olhos do povo daquela época. Porém, queridos, sabemos que Jesus usou o termo não para rebaixar a mulher, e sim para mostrar que ela não era menos digna de receber a sua bênção. Sendo comparada ao animal ou não, o que importa é que aquela mulher agiu com humildade para alcançar aquilo que ela desejava. Aquela mulher, de forma humilde, ela ouviu aquelas palavras que num primeiro momento parecem ser palavras duras. E eu fico pensando, queridos, o que você faria com uma resposta dessa ao seu pedido de ajuda? O que cada um de nós faríamos se a gente chegasse perto de Jesus e se prostrasse diante dele e pedisse a sua ajuda, e num primeiro momento ele se calasse, e num primeiro momento ele tivesse dito: essa bênção não é para você, é para outra pessoa? Como eu e você reagiríamos diante de um fato assim? Como você se sentiria sendo aparentemente excluído das bênçãos do Senhor? Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui nessa manhã nos recolhêssemos de volta para nossa casa, pensando que Jesus não era tão bom como dizia ser. No entanto, essa mulher é uma inspiração para nós, porque a Bíblia diz que ela não se revoltou. Essa mulher não ficou indignada, ela não desistiu de continuar pedindo. Ela tinha uma causa para defender, ela tinha um pedido a ser feito, ela tinha uma necessidade a ser resolvida. Ela não desistiu, ela recusou ir embora daquele lugar sem a resposta que ela precisava da parte de Jesus. Melhor ainda, ela fez das palavras de Jesus um motivo para ela demonstrar sua humildade. Na verdade, ela revelou diante de todos a sua posição de humildade, e diante de Jesus, ela dobrou o seu joelho e disse o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui está, queridos, a atitude de humildade dessa mulher.
Essa forma humilde de se expressar tocou o coração de Jesus. Essa mulher não se apresentou a Jesus em busca de uma causa com um coração cheio de soberba. Ela não se apresentou a Jesus dizendo já a Jesus que ele era obrigado a fazer, que ele tinha obrigação de fazer, é o decreto que o Senhor tem que fazer. Não, ela se quebranta, ela se humilha, ela se rende, ela reconhece que aquele homem que estava ali, o carpinteiro de Nazaré, era o Filho de Deus. Ela se quebrantou diante de Jesus, reconhecendo a sua dependência total dele, reconhecendo que aquele homem que estava ali podia dar a solução para o seu problema. Esse Jesus está aqui nessa manhã. E você tem muitos problemas mal resolvidos na sua vida. Você tem muitos problemas mal resolvidos na sua casa. Ei, o carpinteiro de Nazaré está aqui, esperando uma atitude de fé sua, uma fé que agrada a Ele. Ei, o carpinteiro de Nazaré está aqui. Jesus está nesse lugar, esperando que você, de forma humilde, se coloque diante dEle. Essa forma humilde de se expressar tocou o coração de Jesus. Por quê, pastor? Porque com essas palavras ela estava reconhecendo que o pão dos filhos não deve ser dado aos cachorrinhos. Não se pega o pão, a bênção para o povo judeu e dá a um povo idólatra, os cananeus. Ela reconhece isso, mas a eles, aos cachorrinhos, nunca foram negadas migalhas desse pão. Na verdade, ela não quer o pão, mas uma migalha da imensurável e infinita misericórdia de Deus. A atitude de humildade daquela mulher deixa claro para nós o tamanho da fé que ela tinha em Jesus. Talvez o que esteja faltando para você ter uma fé, primeiro, que agrade a Deus, é revelar a sua posição de humildade diante daquilo que você deseja. Jesus quer tirar um coração soberbo e colocar um coração humilde, um coração que entende que depende totalmente dele. Lembre-se que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graças aos humildes. A Bíblia diz: felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sem humildade não existe fé que agrada a Deus. Sem uma posição de humildade não existe milagres da parte do Senhor. Eu aprendo também, queridos, com o texto que eu li, que uma fé que agrada a Deus é aquela que desfruta do milagre desejado. Mas Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. No Evangelho de Marcos, o fim dessa história termina assim: então lhe disse, por causa desta palavra, pode ir. Que palavra, pastor? A palavra que a mulher pronunciou no segundo tópico: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A atitude de humildade dela lá abriu a porta do milagre na frente. A Bíblia diz aqui, então lhe disse, por causa dessa palavra, pode ir. Jesus não precisou ir na casa da mulher para libertar a filha dela. Da onde Jesus estava, Ele liberou uma palavra e o milagre aconteceu. Talvez Jesus já está realizando um milagre lá na sua casa. Talvez Jesus já esteja realizando um milagre lá no seio da sua família. Talvez Jesus esteja realizando um milagre aonde você deseja, simplesmente pelo fato de você crer nele.
de você se apresentar a Ele hoje com uma postura de fé. Uma fé que agrada. Uma fé que só nos impõe um único mediador, que é Jesus. Aquela mulher, queridos, ela demonstra fé. E da onde Jesus estava, Jesus disse para ela: pode ir. O demônio já deixou a tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Você sabe como ela voltou para casa? Eu imagino. Recebeu a palavra aqui de Jesus. Aquela mulher voltou para casa: a minha filha está curada. 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 O que você precisa de cura hoje na sua vida? Qual é o milagre que você precisa? Jesus está liberando uma palavra aqui hoje para o teu coração, para que você saia daqui e desfrute do milagre que Ele já preparou e reservou para você. Aquela mulher voltou crendo, por causa da fé humilde, persistente daquela mulher. Jesus liberta a sua filha do poder do demônio. Ela buscou a Jesus porque ela cria, ela persistiu porque ela confiava, mas o melhor ainda, ela obedeceu sem questionar aquilo que ela ouviu da palavra de Jesus. Não adianta nada buscar Jesus crendo. Não adianta buscar Jesus persistindo em confiança, se a gente não está disposto a obedecer aquilo que Ele nos mandar fazer. Jesus mandou que ela voltasse, crendo, pois a sua filha estaria curada. E assim ela fez. Ela voltou para casa crendo que ela encontraria um milagre. Na verdade, ela foi da presença de Jesus até chegar na sua casa, já desfrutando daquilo que Jesus fez na vida dela. A fé que agrada a Deus não deve ser exercitada apenas para pedir, mas também para obedecer. A fé da mulher cananeia lhe permitiu desfrutar do milagre feito por Jesus. Entretanto, essa fé requer busca, persistência, mas principalmente obediência. A fé que agrada a Deus é uma fé obediente. Além de ser uma fé perseverante, além de ser uma fé humilde, precisa ser uma fé obediente, para que se desfrute dos milagres que Jesus Ele pode fazer. Normalmente há sempre alguma coisa que a gente vai precisar fazer. A mulher cananeia, conforme a orientação de Jesus, voltou e encontrou a sua filha completamente liberta. Quem sabe hoje você também não precise voltar para sua casa crendo. Quem sabe hoje você também não precisa exercitar a sua fé para que você desfrute dos milagres que Jesus tem para te oferecer. E o maior de todos os milagres não é a cura de um câncer. O maior de todos os milagres é a salvação da nossa alma. A salvação em Cristo Jesus. Naquele Jesus que um dia viveu nessa terra, morreu nessa terra, foi sepultado, mas vivo está. Está aqui nessa manhã por causa de você. Está aqui nessa manhã por causa do presente que Ele lhe deu, seu filho, sua filha. Está aqui nessa manhã porque deseja estabelecer um relacionamento de intimidade e de amor com você. Está aqui nessa manhã porque Ele deseja retirar do seu coração toda a insatisfação e lhe dar satisfação plena e abundante que só se encontra na pessoa dEle.
Quem sabe hoje você também precisa exercitar a sua fé, para você desfrutar dos milagres de Jesus, porque uma grande fé que agrada a Deus é aquela que crê na palavra de Jesus e é recompensada com os seus milagres. Aquela mulher creu em tudo que Jesus disse a ela, e ela voltou para casa e foi recompensada com o milagre que Jesus fez. Por isso, para agradar a Deus com sua fé, definitivamente, obedeça a Ele e desfrute do milagre que Ele tem para fazer na sua vida. Por gentileza, todos fiquem de pé. Já estamos terminando a nossa celebração. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei se você veio aqui apenas para ver um bebê que é da sua família, ou você é amigo da família. Mas eu sei por que Jesus te trouxe aqui. Porque existe no seu coração uma questão muito maior, e você sabe o que é. E que nessa manhã você tem o privilégio e a oportunidade de resolvê-la aos pés de Jesus. Quem você está tentando agradar com a vida que tem levado? As pessoas ou Deus? Eu quero dizer para você nessa manhã que geralmente o que impressiona o coração dos homens, de forma alguma impressiona o coração de Deus. É bem possível que tudo aquilo que aconteceu aqui nessa manhã te causou algum tipo de impressão, mas não impressionou Deus em nada. O que importa de verdade é ter uma vida cuja fé agrade a Deus em todo o tempo. Deus requer dos seus filhos, Deus requer de cada um de nós uma fé que o agrade. Jesus está nesse lugar. Talvez você chegou aqui cheio de luta, problemas, sofrimento, dores. Talvez você chegou aqui com o coração completamente partido pelas dificuldades. Talvez você tenha vivido dias de infelicidade, de dor, de tristeza. Eu não sei como você chegou aqui, mas nessa manhã, a semelhança daquela mulher, você pode invocar o nome do Senhor, você pode invocar o nome de Jesus, você pode pedir a Jesus que lhe ajude, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa de uma cura além do físico. Se você precisa de cura no físico, Jesus tem para você. Você precisa de uma cura além das suas emoções, mas se você precisar de uma cura emocional, Jesus ele tem para você. Mas você precisa de cura na alma. Essa, os psicólogos, os médicos da terra, toda a ciência desse mundo não resolve. Somente quem resolve é Jesus Cristo. Jesus quer curar a sua alma hoje, marcada pelo pecado. Jesus quer curar a sua alma hoje e dar a você um novo sentido para viver. Talvez você viveu tantos anos da sua vida, mas todos eles sem esperança, sem expectativa, sem sentido. A sua vida não resume-se no aqui e agora. Há uma eternidade preparada para você. Há uma eternidade preparada para nós. E enquanto a gente está vivo, existe um caminho. E esse caminho é uma pessoa.
E foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus quer se agradar da sua fé nessa manhã. Talvez você chegou aqui hoje com o coração sangrando, cansado, sobrecarregado. Jesus te faz um convite a vir a Ele. Talvez você seja alguém rejeitado. Talvez a sua baixa autoestima esteja trazendo angústia, dor e sofrimento para você. Talvez você tenha um problema que você precisa resolver. Ei, aquela mãe tinha um problema dentro da sua casa. Ela foi a Jesus, ela perseverou na presença de Jesus, ela se humilhou na presença de Jesus e ela desfrutou do milagre que Jesus realizou na vida dela. Isso tudo está disponível para você nessa manhã. Enquanto a gente canta essa canção, o Senhor vai curando a sua vida aqui. O ambiente de cura está liberado sobre este lugar. Ei, você recebe isso? Então ergue a tua mão para o céu e comece a adorar o Senhor, dizendo que Ele é a nossa cura. Vai adorando ao Senhor aqui nessa manhã. Vai adorando ao Senhor aqui nessa manhã. Aleluias. Aleluias.